o tema de hoje é o compromisso com a santidade na nossa família. Santidade é um tema que não está sendo muito discutido ultimamente, né? Porque tudo que as pessoas querem é não ser mais santo. É ou não é verdade? E o que é ser santo? Santo é ser separado. Santo, a palavra santo significa separado. Separado do quê? Separado do pecado. Separado do quê? Separado das coisas que são normais para as pessoas que não são de Cristo. É normal para eles, para nós somos separados, porque nós refletimos a glória de Deus. E nós precisamos fazer da santidade um estilo de vida dentro da nossa casa. Nós temos que mostrar para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos parentes, que nós verdadeiramente fomos separados, porque se estamos amontoados juntos, praticando as mesmas coisas, então santo eu não sou, eu sou misturado. Para mim tudo é bom e tudo está certo. Mas se eu sou de Cristo, se eu pertenço a Cristo, então eu tenho que refletir Cristo dentro da minha casa. Então a santidade, a maneira de viver e a conduta com que eu levo a vida, tem que refletir a imagem de Cristo. E eu separei alguns tópicos aqui para que a gente possa estar estudando. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 de Timóteo 5, 8. Vamos ver aí o que diz, né? Se nós não cuidamos dos nossos, negamos a fé e somos pior do que o infiel. Se alguém não cuida dos seus parentes ou da sua família, especialmente os da sua família, da sua casa, negou a fé e é pior que o descrente. Cuidar das pessoas que pertencem à nossa casa. Cuidar. De que maneira eu cuido? Cuidar não é somente você dar comida, dar alimento, dar roupa. Cuidar é zelar para que o dia que Cristo Jesus voltar, para todos nós, ou para você, ou para qualquer membro da sua família, você tem que ter o cuidado, e você tem que ter o zelo, e tem que ter a prioridade de descansar sabendo que a tua família, ela pertence a Jesus, e que a tua família está escrita no livro da vida. Não adianta você querer ganhar o mundo inteiro, você querer ser um excepcional obreiro, você querer ser um excepcional líder, você querer ser um tremendo empresário, se no final da tua vida, a tua família se perdeu, a tua família foi para o inferno. Tem muita gente que tem uma vida dentro da igreja que é admirável, mas quando chega dentro de casa, o que demonstra para a sua família é completamente diferente do que vive dentro da igreja. Ele não está tendo cuidado com os seus. Ele não está tendo cuidado com os da sua própria casa. Ele está valorizando mais o que os homens pensam dele na igreja do que aquilo que seu filho pensa de você. Aquilo que sua esposa pensa de você. Aquilo que o seu esposo pensa de você. Então, se para cuidar da vida da minha família, levante a sua mão e diga assim: para eu poder cuidar da minha família, de ser um exemplo, de vigiar e de preparar eles para encontrar com Deus nos céus, eu preciso cuidar da minha alma. Porque ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Podemos errar? Sim, erramos. Eu não sei vocês, mas quando eu dou uma olhada para os meus 23 anos, para os meus 20 anos, para os meus 30 anos, às vezes eu digo: meu Deus, que vergonha. Quantas coisas eu errei na minha mocidade, que se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu não faria igual. Tem alguém aqui que pode dizer o mesmo que eu? Tem alguém aqui que pode dizer o mesmo? Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito aquilo. Mas prosseguimos, aprendemos, e pode ter certeza que eu não estou fazendo mais como eu fazia quando tinha 23. Errar é humano, mas permanecer no erro,
continuamente é uma tolice. Então, querido, transforme a sua vida. Quando você está no avião, quando você está para decolar, eles começam a fazer as manobras de segurança, ensinar como é que tem que ser as manobras de segurança. E uma coisa ele diz: em caso de descompressurização, máscaras de oxigênio cairão diante de vocês. Coloque primeiro em você. E só depois que você estiver com a máscara, você ajude quem está do seu lado. A mesma coisa é a palavra de Deus. Não queira colocar no coração do outro se não colocar primeiro no seu. Você não vai querer que o seu filho seja aquilo que você não é. Entre o que você diz e o que você faz, seu filho se tornará o que você faz. E se você tem amor pela tua família, coloque o oxigênio da palavra e pratique a palavra de Deus. Amém? Primeira coisa, exemplo, Colossenses 3,13. Colossenses capítulo 6, versículo 13. Colossenses 6,13. Primeira coisa, o exemplo. Jesus, ele conquistou o meu coração. E ele conquistou o meu coração, capítulo 6, verso 13. É isso que está ali? É Colossenses 3,13. Que 6,13? 3,13. Esse é para suportando-vos uns aos outros e perdoando aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Então veja bem, nós temos a nossa fé e a nossa estrutura de amor por Cristo, não pelas palavras de Cristo, mas porque Ele viveu cada palavra que nos ensinou. Quem entende a diferença disso? Ele viveu cada palavra que nos ensinou. Se Ele pede para que nós venhamos a manifestar o exemplo, qual é o maior exemplo que Cristo nos deu? Perdão, sim ou não? O maior exemplo que Deus nos deu é o perdão. E se nós não perdoarmos, então também nós não seremos perdoados. E quando nós não conseguimos trazer a santidade para dentro da nossa casa, quando nós guardamos eternos rancores da nossa família, por anos e anos a fio, faz 25 anos que aconteceu, mas faz 30 anos que você reclama, muito antes de acontecer já reclamava. Você conhece gente que começa a profetizar o que vai acontecer antes? Você olha, você vai me trair, 5 anos antes, aí o cara trai, 25 anos depois ela não perdoou ainda. Ela profetizou e não perdoou, e joga na cara o tempo todo. Aí você quer que, quando você erra, teu filho te perdoe? Ele vai usar o exemplo que tem em casa. Se você não conseguiu perdoar, e a vida toda você condena sua mãe, teu filho vai te condenar também. Eu cuidei da minha mãe durante quase 5 anos com Alzheimer. E os últimos tempos não foram muito fáceis, não. Foram muito difíceis. Só quem viveu, quem viu, que a dona Denise está aí, que viu o que nós passamos nos últimos tempos. Foi muito difícil para mim. Mas era impossível para mim. Impossível para mim colocar minha mãe numa casa de repouso. Sabe por quê? Porque eu via minha mãe fazer pela mãe dela. Como que eu ia deixar ela numa casa de repouso? Por quê? Porque o exemplo dela no cuidar da avó, e olha que a avó também não foi fácil. Minha avó tinha 70 e poucos anos, faltou oxigênio no cérebro, e daqui a pouco ela estava vendo polícia, Rede Globo, e já estava dizendo que ela era chefe do tráfico. Um lencinho amarrado na cabeça. E a minha mãe parou a vida dela. Minha mãe parou a vida dela para gastar tudo o que pôde, o que não pôde, o que tinha, o que não tinha. Para falar a verdade, depois daquilo a mãe não se levantou mais, né? Porque ela gastou tudo com a mãe. E quando eu vi a minha mãe doente, eu lembrei, ela fez pela mãe dela, é minha obrigação fazer por ela. Agora tem filhos que põem seus pais no asilo e depois querem o quê? Querem ficar em casa? Então, tudo que você vai ter do teu filho vem do exemplo que você dá para ele. Então, se você fala mal da tua mãe, fala mal do teu pai, fala mal de toda a tua família, envenena teus filhos,
o que você pensa que vai acontecer para frente com você? Aquilo que você fez com os teus pais, é o que eles vão fazer com você. Então a santidade vem do exemplo. Assim como Cristo perdoou os nossos pecados, assim também nós temos que deixar as coisas velhas para trás. Assim também nós temos que perdoar, temos que esquecer. E se nós temos que falar das coisas que nos doem, vamos procurar um profeta, um pastor, vamos procurar a oração, a intercessão, vamos jogar aos pés de Cristo o mal que nos afronta, que nos machuca, para que nós possamos ter o quê? Exemplo dentro da nossa casa. Quem sabe, quem concorda comigo no que eu estou dizendo? Mateus capítulo 6, versículo 15. O que acontece com uma casa que está longe? Porque Jesus, a maior obra de Jesus foi o perdão. O que Jesus veio trazer ao mundo foi o perdão. Até a manifestação de Cristo Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição, os homens não eram perdoados. Os homens não recebiam o perdão. Eles faziam ofertas para aplacar a ira de Deus com o pecado, mas eles não recebiam o perdão dos pecados. Jesus, ele veio para fazer uma única coisa, para perdoar todos os nossos pecados e as nossas ofensas. O perdão, aleluia. Olha, seja santo como eu sou santo, perdoe como eu perdoo. Não tem como você dizer que você ama alguém que você não perdoa. Não tem como você dizer que você ama alguém que você não perdoou. Se você perdoou, você tem a imagem de Cristo em você, e a tua família vai ver teu exemplo, e com certeza, muito mais do que uma palavra, uma atitude tua pode mudar o teu destino e o destino do teu filho no futuro. Mateus 6,15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, olha a consequência, também o vosso Pai, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Santidade. Para o meu coração se manter santo, eu tenho que ter um compromisso com o perdão, todos os dias da minha vida. E quando que eu tenho que perdoar? Todo final de tarde. A cada dia basta o seu mal. Tem gente que papai já morreu, que mamãe já morreu, 15, 20 anos, 30 anos, e nem assim conseguiu perdoar. Eu vou dizer para você, o perdão não vai atingir seu pai, o perdão não vai alcançar sua mãe, mas o perdão vai trazer santidade para o teu coração, porque Deus não pode habitar num coração que já é habitado pelo rancor. Nós queremos que Deus nos entregue as bênçãos que Ele tem preparado para nós, mas nós não limpamos o coração, ou não autorizamos Ele a limpar o nosso coração. Se eu quero algo novo, eu tenho que me livrar do que eu não quero. Eu não quero raiva, eu tenho que perdoar. Eu não quero ira, eu tenho que perdoar. Eu não quero, então joga fora, deixa Deus tirar. Deixa Deus tirar, porque uma pessoa rancorosa nunca vai ter paz no coração, vai gerar doenças, vai gerar enfermidades, e por conta de uma semente de amargura e rancor no teu coração, sabe quem é que sofre? Não são os desconhecidos, os que comem do veneno da falta de perdão, são os que moram dentro da tua própria casa, e talvez o que dorme na cama com você. Não tem nada a ver com eles, mas eles é que sofrem. Então, se você quer ter um compromisso com a santidade, limpe o teu coração, Outra coisa, Mateus 18, 20. Jesus. É muito complicado, gente, porque quando nós comparamos a nossa fé, e quando nós olhamos a fé dos muçulmanos, por exemplo, quando nós olhamos a fé do povo judeu, por exemplo, comparada conosco, nós temos uma fé vergonhosa. Por quê? Olha aqui, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. As famílias judaicas estudam a Bíblia juntos. Quem faz a formação do filho no que diz respeito à fé
não é pastor de igreja, nem professor de escolinha. Quem traz a formação e quem traz o amor para com Deus, não se terceiriza em Israel. Não se terceiriza em Israel. Quem faz esse papel é o pai e a mãe. Nos rituais, nas orações, na leitura da palavra, é o pai e a mãe. Quando você olha a nação muçulmana, quem você acha que doutrina seu filho? E eles ensinam os filhos a amarem tanto a sua fé, mas tanto ao seu Deus, que essas crianças, os próprios pais entregam para se tornarem homem-bomba. E isso não é ensinado em nenhuma sinagoga, em nenhum templo. Não é ensinado. Isso é ensinado em casa. Isso é o compromisso do pai. Semana passada eu não contei para vocês que quando uma menina se converteu a Cristo Jesus, a mãe jogou ela do 17º andar do prédio, simplesmente porque ela abandonou a fé muçulmana. Compromisso. Nós estamos, olha para mim, descomprometidos com Deus dentro da nossa casa. E o que acontece? Enquanto nós estamos ali, nossos filhos estão sendo doutrinados por desenhos com mensagens subliminares, com pessoas que muitas vezes são influenciadores, levando as nossas crianças para longe de nós. E não temos, muitas vezes, nenhuma mesa posta para sentar com toda a família, para fazer uma oração, para almoçar junto. Não temos uma oração na noite para orar com os nossos filhos. Não temos um momento para chamar a presença de Deus para os nossos filhos. E o que vai acontecer com esses frágeis filhos, espiritualmente falando, daqui a 10 anos? Sem estrutura para enfrentar um exército estruturado e apaixonado por um Deus capaz de matar os nossos filhos por crer em Jesus. Nós precisamos tomar atitude e trazer para dentro de casa a leitura da palavra, trazer para dentro de casa o ensino da palavra, trazer para dentro de casa a oração, trazer para dentro de casa a presença, onde tem 2 ou 3, Deus está no meio deles. Os meus filhos sempre me viram orar. Nós tínhamos as nossas terríveis orações, reuniões de família, porque era um brigueiro, mas depois um orava pelo outro, e nós orávamos um pelo outro. E meus filhos em todos os momentos, tem deles sentado aqui hoje, a Paula, tem a Rafa, quantas madrugadas acordaram e me viram de joelho na sala, orando, clamando, a última a ir dormir, abençoando a família. E a gente orando, a gente já enfrenta o que enfrenta, porque o inimigo ataca dia e noite, 24 horas por dia, sim ou não? A gente enfrenta vírus, doenças. Imagine aquele que não está mais praticando a oração em casa. Eu quero perguntar para você, como é que está a tua vida de oração com teu filho? Você solta ali na escolinha, porque é responsabilidade dos tios da escolinha trazer estrutura para seu filho? Não. A responsabilidade de educar espiritualmente seu filho, Deus colocou em você. Põe a máscara em você e depois transfira oxigênio para ele. Você precisa ser um exemplo de alguém que lê, de alguém que estuda, de alguém que ama Deus, de alguém que tenha compromisso com Deus, porque tudo que eu quero na vida é que meus netos sejam comprometidos com Deus. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que as minhas netas, que o meu neto se comprometam com Deus e com a igreja, porque o que eles vão se comprometer lá fora? O que tem para eles lá fora? Mas como que eles vão olhar para mim e vão entender que isso é sério, se eles não me verem com seriedade e comprometida com o reino? Amém ou não amém? Como que eles vão se comprometer se você não der o exemplo? Eles não vão seguir o que nós falamos. Então traga a oração, traga a casa de paz da família, faça com teu filho, ore, uma vez que seja por semana, orem juntos, traga o ensino da palavra, porque a falta de oração, Mateus 26, 41,
Mateus 26, 41. Rapidinho. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, quando você está vigiando, orando, né? Você está reconhecendo que teu espírito sempre vai estar pronto para obedecer. Mas a nossa carne, ela é o quê? Fraca. Enquanto você vigia, enquanto você ora, enquanto você ensina, praticando para o seu filho, né? Você ao mesmo tempo está protegendo a tua própria carne. Ao mesmo tempo você está cuidando de você, enquanto ensina. Ensinar através da prática. Provérbios 22, 6 deixa muito claro isso aí. Abre lá. Provérbios 22, 6. 6 e meia dúzia. Instrui o menino no caminho em que ele deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Quem soube o que aconteceu com a filha da Helena Tanuri? É uma pregadora de mulheres muito conhecida no Brasil inteiro. Quem soube o que aconteceu? Que ela se desviou, que ela se envolveu com muitas coisas que eram completamente o contrário do que aquilo que a mãe ensinava. E sabe o que eu vi essa semana? Sabe o que eu ouvi? Eu tive o prazer, tive a alegria, eu tive a felicidade de ouvir o testemunho dela contando que ela se arrependeu e que ela voltou para os caminhos do Senhor. Largou tudo. Largou tudo. Aleluia. Largou tudo. Sabe por quê? Porque quando você coloca dentro do teu filho o conhecimento da palavra, olha, existe semente, e a sujeira do inimigo se torna até adubo para que essa semente cresça. Ninguém é maior do que Deus, e ninguém pode vencer a palavra de Deus e uma pessoa que ora por sua família, aleluia, amém? Então ensina a tua criança, porque enquanto você ensina a tua criança, enquanto você cultua Deus com a tua família, você está aprendendo, aleluia. Sabia disso? Quando você está fazendo, é você que está aprendendo. Talvez você nunca tenha feito, nunca é tarde para começar. Coloque um dia de ação de graça. Cria o teu dia de ação de graça. Faça domingo que vem ação de graça aqui em casa. Pronto, não precisa ser no dia de ação de graça. E nós vamos fazer um dia de ação de graça por mês. E nesse dia de ação de graça do mês, o que nós vamos fazer? Vamos ler um versículo, vamos comentar juntos, vamos fazer uma oração, vamos abençoar nossos filhos, colocar as mãos sobre eles, declarar bênção. Ai, Jesus, para quê? Para que nós mesmos sejamos transformados e para que eles possam ver em nós o exemplo do nosso Pai. Ah, Jesus. Outra coisa muito importante, Hebreus 10, 25. Hebreus capítulo 10, 25. Olha aí. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. O que significa? Participar da vida da igreja. Nós precisamos estar congregando, minha gente. E não somente congregando, nós precisamos participar da vida da congregação. Olha o que ele diz ali, apóstolo Paulo, põe para mim de novo. Não nos afastando da congregação. Muitos têm se afastado da congregação. Muitos têm agora tendo a moda demoníaca de cultuar pela internet. Gente, não. Deus disse para nós estarmos juntos. Quando veio o dia de Pentecostes, Deus disse, fiquem juntos em oração. E eles foram para o cenáculo. E eles estavam juntos, e unânimes, e unidos. E tinham alguém que os alimentava. Como é que nós podemos comer toda a sujeira que vem da internet? Tem gente boa lá? Claro que tem.
Mas tem gente que não tem compromisso com a igreja, que não presta conta com ninguém, gente polêmica. Esses dias eu ouvi uma, Senhor, eu vou comentar. O senhor me permite? Não, gente, são pastores. Gente, é tanta coisa que você olha e diz, olha, Uber é do diabo. Vocês, quem viu essa? Porque a palavra Uber, de trás para frente, é rebu. E rebu é maldição, consagração a Satanás. Tem algum motorista de Uber aqui? E tem gente que nunca mais na vida vai pegar Uber. Eu fui pesquisar o que significa Uber, é uma palavra alemã, que significa alegria, que significa muito bom, extraordinário. E o Uber veio para ser o quê? Muito bom, extraordinário, e trazer alegria. Ou quer voltar para o táxi? Eu fico olhando e digo, meu Deus do céu. Ensinar a dar o dízimo para os pobres. Da onde que a Bíblia diz dê o dízimo ao pobre? O dízimo tem que ser entregue na casa do tesouro, na casa de Deus. Porque o dízimo, ele faz com que Deus levante o pobre da pobreza. Tem nada que dá dízimo para pobre. A coisa que nós temos que dar, olha gente, de verdade. Eu falo por mim. E falo com verdade. Eu já levantei muita gente da pobreza que hoje é empresário, com a palavra de Deus, e ensinando a ofertar, a dizimar e a crescer, porque Deus não fez ninguém para a pobreza. Mas se você não evangeliza, não proporciona o crescimento, se o reino não cresce, o Satanás, ele governa através da pobreza, sim ou não? E se nós alimentarmos o pobre da sua pobreza, não é dizer que nós não temos que dar a comida. Quem me conhece? Quem me conhece? Quem me vê servindo aos menos favorecidos a vida inteira? Quem me vê? Eu sirvo aos menos favorecidos a vida inteira, mas não para deixá-los menos favorecidos, mas para levantá-los em Cristo Jesus. E não é o dinheiro do dízimo que eu dou para eles, eu dou a oferta que nos cabe como cristão a servir as pessoas menos favorecidas, porque o dízimo não é nem meu e nem deles, o dízimo pertence ao Senhor para a manutenção do seu reino, vai para a rádio, vai para a televisão, vai para a abertura de templo, vai para a preparação de liderança, vai para a formação. Por quê? Porque temos que treinar um exército, temos que ter outras igrejas, abrir várias, levanta a mão e diz, vamos abrir várias igrejas, em nome de Jesus. Abrir trabalhos sociais como nós temos e mantemos, para tirar as pessoas, como tiramos o Flávio da rua, 21 anos de rua. Hoje eu não preciso mais dar a cesta básica para Flávio. Hoje é o Flávio que serve, que dá a cesta básica lá na Casa Manai. Leva toalha, leva comida, leva lanche. Eu dei para ele o acolhimento, eu dei para ele o ensino, eu dei para ele o alimento enquanto ele precisou, para depois ele sair de lá e ser a bênção que ele é diante dos olhos. Quem está entendendo aí? Mas nós não podemos ficar vivendo de internet. Um fala e outro desfala. E sabe do quê? A palavra de Deus não muda. Quem diz que a graça é suave, é porque não conhece a graça. A graça não é a desgraça que estão falando aí fora. Porque se no Velho Testamento nós tínhamos que devolver a Deus o dízimo que lhe pertencia, no Novo Testamento, a partir do momento em que eu aceito a Jesus, eu perco a minha vida, porque eu passo a ser propriedade de Cristo, e tudo que eu tenho 100% é dele. No Velho Testamento é 10%, na graça sou mordoma, só cuido do que é dele, a minha vida é dele, meu filho é dele, a minha casa é dele, o meu carro é dele, eu sou escravo de Jesus por opção e escolha. Quem está entendendo aí? Quem está entendendo aí? Lá no Velho Testamento era o dízimo, mas Deus, pela sua graça, quando nós entregamos o dízimo, Deus nos honra, nos abençoa, porque Ele sabe que nós precisamos ter com o que viver, com o que sobreviver. Diga glória a Deus, aleluia.
E outra coisa, o dízimo não é para destruir tua vida, é para destruir o poder de mamão na tua vida, porque tem gente que serve ao dinheiro, e tem gente que o dinheiro serve a ele. O dinheiro tem que me servir, eu não sirvo ele não. O dinheiro é meu escravo, faz o que eu mando, na hora que eu quero, mas eu não faço o que ele quer, eu não destruo minha família por causa do dinheiro. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Então, participar da vida da igreja, ter comunhão com a igreja, ser fiel à igreja, estar pronto a ouvir. Tiago capítulo 1, 19. Aleluia. Jesus, estou sentindo toda a presença de Deus aqui. Aleluia. Diga, eu não vou falar de Deus. Abra a boca e diga, eu não vou falar de Deus. As mais alto, eu não vou falar de Deus. Eu vou demonstrar o quanto eu amo a Deus através da minha vida. Olha para o lado e diga assim, família não se ganha com palavras. Família não se ganha com palavras. Família se ganha com o quê? Testemunho, né? Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e o quê? Para frente, e tardio para falar. Tardio para se irar. E para falar também, né? Nós temos que aprender a ouvir. Esse foi um grande problema meu. Eu tenho a mente acelerada, não sei se tem gente que tem a mente acelerada, que quando a pessoa está falando, você já sabe o que ela vai falar. E antes dela terminar, você já quer responder. Você é assim também, Almir? Nem notei. Quem é assim que nem eu? Mente acelerada. Jesus amado, difícil, que batalha, gente, tem que botar água na boca. E às vezes a gente esquece, né? Mas depois a gente volta para ouvir, Tem mais alguém aqui? Levanta a mão, quero ver quem que é assim que nem eu. Jefferson lá, tudo aí, ó. Estou junto. Vamos pôr água na boca. Amém? Conhece a tática da água na boca? Quando a pessoa for falar, se põe água na boca. Eu agora estou melhor, eu já dou para mim nota 6,5. Mas não cheguei no 7 ainda, mas já melhorei, porque era 0 abaixo de 0, cara. Sanguíneo, né? Pensa, cadita cuja da boca. Que coisa. Mas eu acho que pior do que o sanguíneo que pensa com a boca, deve ser o tal do fleumático que não fala nada. Né, pastor Gilberto? Fala, né, Johnny? Trava. Mas, sabe que tudo que eu consegui resolver na vida, por mais que na primeira tentativa eu tivesse falado mais do que ouvido, eu aprendi que eu tenho que ouvir. E quem tem caminhado comigo no ministério hoje tem percebido isso. Eu escuto, a responsabilidade da decisão sempre vai ser minha, porque ninguém vai querer assinar o canudo lá, né? E dizer sou responsável. Mas eu aprendi a ouvir. E isso faz toda a diferença. Sabe? Às vezes o casal sofre muito porque não ouve a dor da sua mulher. Não é nada, talvez, comparado à dor que você tem. Mas só de falar, não escutam os filhos. Esse é o pior de tudo, gente. Não escutar os filhos. Se eu pudesse voltar o tempo atrás na minha vida, se eu tivesse a oportunidade de entrar no túnel do tempo e voltar 30 anos atrás, eu teria sentado para escutar mais meus filhos. Eu voltaria para ouvir meus filhos. Por isso que hoje eu mostro que me arrependi, porque eu escuto minhas netas e os meus netos. Eu sento com eles e converso hora com eles. Eu sei o que está acontecendo com o coração deles. Eu sei o que está passando, eu sei quando eles estão bem, eles me contam, a gente conversa, nós temos segredos entre nós que ninguém sabe. Porque eu me arrependi de não ter escutado os meus filhos. De ter falado demais e ouvido pouco. Por isso eu digo para você, se você ainda está com o teu filho pequeno, não espere
depois de você receber uma unção apostólica, dizer para a igreja: eu gostaria de começar de novo. Escute a tua família. Pode evitar muitas dores, muito sofrimento. Amor a gente tem, mas às vezes a gente não tem paciência. Então vamos ouvir a nossa família. E se você está que nem eu, que você já não pode mais sentar com aquela criança, porque eles têm problema. Eles passam bullying na escola. Eles são atacados, principalmente nos dias de hoje. Se você souber a podridão que está dentro das escolas, e a gente muitas vezes não quer sentar para ouvir o que eles estão passando. Por serem cristãos, muitas vezes eles são ridicularizados nas escolas. E a gente não senta para conversar com eles, para saber como que eles estão suportando o bullying, de não ficar com a menina, menina com menina, menino com menina. Como que eles estão suportando, né? Porque não querem namorar. Querido, senta e conversa. Não queira você vir aqui, meu filho está ali, ai que pena que eu não tive mais tempo para conversar com Samuel. Que pena que eu não tive mais sabedoria para conversar com a Ana Paula ou com a Rafaele. Como eu gostaria, daria tudo para mim poder voltar lá. Mas eu tenho mostrado que mudei. Porque essa nova geração tem sido minha amiga. Meus netos, meus amigos, e eu mudei com eles. Vai conversar. Mas vai conversar não para você ter razão. Vai conversar só para você ouvir. Só para você ouvir. A tua opinião não importa, deixa eles falarem. Se Deus te der uma palavra, no final você entrega. Sabe, porque às vezes a gente quer sempre dar a nossa opinião. E às vezes a pessoa não quer a nossa opinião, ela só quer falar. E depois até fica com a gente, pega a nossa opinião. Mas primeiro temos que ouvir. Santidade. Como a gente pode dizer que tem santidade, ter um compromisso com santidade, se nós não temos a paciência para escutar? Se nós não temos testemunho de oração, de vida com Deus? Nossa família precisa de uma atitude nossa. E nós temos que dizer, bater no peito: eu sou maduro. Não importa que você seja o filho mais novo, caçula. Se você tem Jesus, é você que é maduro. Se você é a única pessoa que tem dentro da tua casa, mas a única cristã dentro da tua casa que conhece Cristo Jesus, não precisa mais do que um. Por um, todos os outros vão ser alcançados. Todos serão alcançados. A única coisa que você precisa é demonstrar que você verdadeiramente, que você realmente está se esforçando para fazer. E se errar, peça perdão, não tem problema nenhum, né? Gálatas 5,13, na parte B do versículo. Isso aqui é maravilhoso, gente, isso é extraordinário. Esse texto bíblico aqui eu já vou terminando, porque é uma mensagem profunda para o começo da nossa campanha. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não usei então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros em amor. Sabe o que significa? Estar envolvido com a congregação e ocupar a nossa vida servindo os nossos irmãos. E fazer isso com a nossa família. Porque há uma moda que o diabo tem dito que a igreja separa as famílias. Pelo contrário, isso é mentira. Porque enquanto você está na vida da igreja, participando da vida da igreja, junto com a tua família, você está edificando amizades saudáveis para os teus filhos. Você está edificando amizades saudáveis para você, de pessoas que congregam aqui, pessoas que têm a fé, pessoas que têm o desejo de servir a Jesus. Você está arrumando amizades que têm intenção de melhorar dia a dia. Você não vai perder teu filho por você estar com ele na casa do Senhor. Você não vai perder seu esposo por trabalhar com ele. Eu e a minha casa. Você sabe, meus filhos, tem alguns deles que não estão congregando comigo, mas quando a gente senta para conversar, a gente só fala das coisas de Deus. Porque a vida deles toda foi servindo. E aonde quer que vá se destaca. Porque a criança que cresce no convívio da congregação, ela aprende a falar em público, ela aprende sobre liderança, ela aprende a se comunicar, ela aprende na vida da igreja.
Então, essa questão de tempo para quê? Para ficar cada um dentro de casa num celular, assistindo a programação preparada pelo inferno para tirar Jesus da nossa mente? Põe a sua família para servir. Incentive teu filho a servir. Incentive tua filha a servir. E o que nós fazemos? Às vezes nós encontramos problemas com as crianças, né, Andressa? E o que a gente faz? Eles estão servindo. Então, se eles estão servindo, nós temos que corrigir eles, nós temos que orar por eles, nós temos que ensinar eles. Eles têm que melhorar para servir. E a gente tem trabalhado muito para que a gente possa fazer que essa geração dê certo. Como que nós vamos querer que os nossos filhos permaneçam na igreja, se nós, como homens e mulheres de Deus, não queremos mais saber de servir, não queremos mais compromisso de servir? Não podemos sair da congregação. Paulo está falando, não podemos deixar de servir uns aos outros, de viver, porque isso gera em nós senso de valor e de bênção e de alegria. Sirva o Senhor, mas sirva com seu filho, sirva com a sua filha. Que bonito orando junto por um evento que vai ter, que bonito se preparando para uma apresentação de teatro, que bonito todo mundo junto, porque vai ter uma celebração. Sirva. E outra, quando você ensina teu filho a servir, você ensina teu filho a ser próspero. Você ensina ao seu filho a ser o melhor. Aleluia. E quando você for dar um castigo para o teu filho, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, nunca castigue ele tirando ele da igreja. Nunca. E nem castigue ele fazendo com que ele ore. Oração não é castigo, oração é prazer. Leitura da Bíblia é prazer. Você tira o videogame dele, tire o futebol dele, tire a televisão dele, mas nunca afaste ele de Deus. Olha, se gosta tanto de ir na igreja, você sabe o que acontece? Tem mães que vivem corrigindo os filhos, tirando da igreja. Chega uma hora que ele embirra e diz, não vou mais. Eu não vou mais. E aí, foi para trazer de volta. Então sirva, faça com alegria, né? 1 de João, capítulo 4, versículo 20. Porque quando nós servimos a igreja, né? Nós demonstramos e servimos com a nossa família, nós demonstramos que amamos os nossos irmãos. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Vai para frente. Pois quem não ama o irmão a qual viu, como pode amar o Deus que não viu? Sirva. Leva seu filho para conhecer uma casa de abrigo de crianças. Leva ele para levar uma cesta básica de vez em quando lá. Leva seu filho para conhecer a Casa Manai. E leve lá uma cesta básica para ajudar os meninos que estão em recuperação. Porque ali vai dando o quê? Senso de responsabilidade para com o próximo. E quando ele serve o próximo, ele aprende. Porque quando você ouve o testemunho desses meninos, do que esses meninos passaram, do que esses meninos viveram, e eles passam a ser aqueles que ajudam, eles têm uma grande probabilidade de não estar lá no futuro, internado naquele lugar. Porque por mais extraordinário que é a Casa Manai, por mais que a gente procura fazer um ambiente familiar, só quem ficou lá sabe que não é fácil. Com carinho, não é fácil. Com amor, não é fácil. Tem um, tem dois, tem três que tiveram lá. Onde estão os outros? Levanta a mão. 4, 5, 6. Não é fácil. Então, envolva nos trabalhos da igreja. Ensine o teu filho a amar a igreja. Como? Amando você.
Sirva uma pessoa e depois comente com seu filho. Olha a situação que essa pessoa está, meu filho. Vamos orar por eles. Por quê? Porque o filho dele caiu nas drogas. Vamos orar para que ele não entre. Orando para que outro filho não volte para as drogas. Você está incentivando o teu filho a nunca conhecer a droga. E o que está fazendo a igreja? A igreja, hoje, no mundo, eu estou falando isso porque é o espírito anticristo, só quer estar em show. É show. É grandes nomes. É igrejas lotadas de gente vazia, que não tem nenhum tipo de compromisso. Se comprometa, porque até no momento ruim, o compromisso que você teve com outros, você vai colher. A unidade que a gente gera quando serve, a gente recebe. A gente nem pede, a gente recebe. Agora depende da nossa escolha de nos envolvermos com as coisas do Pai. Santidade. Eu fui separado para brincar com a igreja? Sim. Mas eu também fui separada para ajudar, para ser mão, para ser braço, para ser amparo, para ser abraço. E quando eu faço isso na frente dos meus filhos, nisso, eu sempre fui exemplo. E os meus filhos todos, são tudo bonito, parecem todos uns príncipes e umas princesas. Mas alguém já viu meus filhos virarem as costas para um morador de rua? Ou um drogado? Aonde eles estão, eles aprenderam a abraçar. E aprenderam com quem? Com Deus, na vida de quem? Da mãe. Eu não preguei para eles. Eu fiz na frente deles. Ai, ai, ai. Quem não ama, então, o irmão que vê, não pode amar o Deus que não vê. Efésios, capítulo 5. Esse é forte, hein? Versículo 3 e 4. Santidade. Você viu que santidade não é só não matar, roubar e destruir? Santidade é ter vida com Deus. Santidade é ter oração. Santidade é aprender a ouvir. Santidade, né, é praticar a Bíblia, é congregar. Porque isso mostra que nós estamos separados. A nossa alegria maior tem que ser como Davi, que ele dizia o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia! Agora a gente fica triste quando nos dizem, temos que ir mais um dia na casa do Senhor. Temos que ter uma campanha de oração. Pelo amor de Deus, segunda na igreja, terça na igreja, quarta na igreja, quinta na igreja. Ué, como é que tu vai viver a eternidade no céu? Se você não suporta 3 dias na igreja? Como é que tu vai ficar a vida toda na santidade, 1000 anos no céu? Deus diz, eu não posso levar esse camarada, 3 dias ele quer voltar. 3 dias ele quer ir comer uma pizza. 3 dias ele quer ir pro torneio de futebol. Não quer ficar comigo. Gente, eu me preocupo. Eu me preocupo porque tem gente apaixonada por Jesus que a vontade que tem é de botar cama na igreja, morar na igreja. Eu tenho uma vontade de morar na igreja, fazer um segundo andar aqui, vou morar aqui. Aí eu estou aqui o dia inteiro. Né? Eu não moro na igreja, mas tem lá Manai, né, que está lá comigo 24 horas no ar, né, trabalhando para Jesus, cuidando de pessoas. Então, santidade tem muita profundidade para você dizer que é uma pessoa separada. Uma pessoa separada que não gosta de servir, uma pessoa separada que não tem compromisso com a igreja, uma pessoa separada que não ora, uma pessoa separada. Ai, né? Diga, Senhor, eu sou separado, sou escolhido por Cristo Jesus. Pelo quê? Efésios, onde é que eu estou aqui, Jesus? 5. Efésios 5, versículo 3 e 4. Efésios 5. Mas a prostituição e toda impureza. Veja, Deus coloca a avareza do lado da prostituição, caramba. O que é avareza? Faz assim, ó. Faz assim para mim, lá do outro lado. Mão de vaca. Avarento. Eu dar o dízimo? Não. Eu dar uma oferta? Não.
Mas a prostituição, toda impureza ou avareza, ainda se nomeiam entre vós. Nem ainda se nomeiam entre vós como convém aos santos. 4. Nem torpezas, parvoíces, chocarrices, não convém, mas antes ação de graça. Keitson, abre aí o nosso dicionário, Keitson. Gente, se você soubesse, agora eu vou pegar pesado, o que a pornografia faz. Se você soubesse quantas crianças são estupradas por dia e mortas frutos de pornografia. Se você soubesse quantas meninas morrem de overdose por conta de pornografia, de abuso. Isso é um mundo de podridão. E quando você abre uma onda maldita dessa dentro da tua casa, você atrai para o meio da tua família espíritos e mais espíritos e mais espíritos e mais espíritos. Como é que eu posso dizer que amo a Deus? Me diz uma coisa, quem gostaria de ter uma filha? Quem gostaria de ter uma filha fazendo filme pornográfico? Levanta a mão. Quem gostaria de ter um garoto fazendo filme pornográfico homossexual? Levanta a mão. Quem gostaria que a sua mãe estivesse num filme pornográfico? Levanta a mão. A Bíblia não diz? Não dê para os outros o que você não quer para você? Se não tivesse tanto consumismo, esse mercado tinha sido falido. Mas que mercado é esse? Né? Que mercado é esse? Esse é o mercado da carne, dos prazeres da carne. Temos desejos? Temos desejos. Temos necessidades? Temos necessidades. É pecado? Não é pecado. Quando Deus está no controle e quando nós temos o quê? Comunhão com a esposa, com o esposo. Mas esse tipo de atitude rouba a santidade da tua casa, abre portas para espírito maligno sobre teus filhos, sobre tua esposa, abre portas para que você caia num adultério. Porque quando você é alimentado da sujeira, a hora que vinha a oportunidade, tu cai. Então, se nós queremos dizer, eu sou santo, como o Senhor Deus é santo, eu não posso de maneira nenhuma desejar para as outras pessoas. Eu conheci uma moça, que ela foi atriz pornô, ficou como escrava sexual na Espanha, trancada num porão, clamando a Deus por cocaína, pedia para Deus cocaína, e eu tratei, graças a Deus, ela está muito bem até os dias de hoje. Tratei, ela foi liberta, foi curada, foi transformada, mas eu perguntei para ela, o que te levou a ser uma atriz pornô? E o que ela contou? Fui abusada pelo meu pai. Fui abusada pelo meu pai. Fui abusada pelo meu tio. Por que eu sei? Porque no dia do casamento dela, dia que eu casei ela gravou um vídeo para perdoar o pai e o tio que estavam no dia do casamento. Quem esteve no casamento e viu? Eu não estou contando nada que não seja segredo, porque isso ela já fez público. Vocês conseguem entender quanto sofrimento tem por trás dessas meninas? Quanto sofrimento tem por trás desses rapazes? Quanta gente podre se alimenta dessa sujeira? E você abre o secreto da tua casa para você alimentar a tua vida dessa forma. E depois não sabe porque teus filhos estão tendo tentações, lutas. O que diz a palavra? Nós precisamos o quê? Nos guardar. Seja santo, assim como o Senhor teu Deus é santo. Né? Imoralidade sexual. Salmo 101, versículo 3. 101, versículo 3. Não olharei
com aprovação, para nada que seja perverso. Volta lá para a gente ver aquelas palavrinhas bonitas lá. Naquele outro versículo no Efésios, quais são as palavrinhas, Kate? Parvoice significa idiotice, tolice, estupidez, insensatez, imprudência. Chocarrices, grossejo, arrogante, presunçoso, zombaria ou desrespeito. Como tem gente que gosta de se juntar para tirar sarrinha dos outros, né? Como tem gente que gosta de pegar a desgraça dos outros e ficar brincando, e fazendo palhaçada, e fazendo coisa errada. Isso afasta você de Deus. Isso traz a presença do inimigo. Se você não puder elogiar, não zomba de ninguém, não. Uma coisa eu vou aconselhar vocês, olha para mim e escute. Eu tomei uma atitude na minha vida, já estou terminando, de nunca atirar pedra em ninguém. Nunca. Então, quando alguém caía no pecado, você pode chamar qualquer um que seja que tenha caído em pecado nos anos passados, presentes da minha vida, que eu tenha desprezado, tenha amaldiçoado, tenha mandado embora. Eu me entristecia quando pecava. Tinha que tomar atitudes, porque eu não podia deixar uma pessoa em pecado na frente do ministério, enquanto tratava. Porque às vezes, sabe que Deus perdoa de forma instantânea, mas às vezes as pessoas precisam ser protegidas e tiradas da vista, porque o povo não perdoa de forma instantânea. Deus perdoa. Então, quando eu tirava do lado, quantas pessoas eu incentivei? Está tudo bem, você vai se consertar, você é uma pessoa maravilhosa, Jesus ama você, o cair é do homem, o levantar é de Deus, Deus esteja contigo, Deus segure nas tuas mãos, eu não vou desistir de você. Os meninos da Manai, cai, recai, qual deles eu apontei o dedo, ofendi, meti a lenha? Nenhum. Você conseguiu ficar tanto tempo, agora você vai ficar o resto da tua vida. Deus é contigo, Deus te ama, Deus está do teu lado, Deus vai te fortalecer. E sabe que é uma posição que você precisa tomar, porque você não sabe o que vai acontecer com teus filhos, você não sabe o que vai acontecer com teus netos. E a misericórdia que você tem é a demonstração da santidade pela qual você vive. Porque quando chegar no teu dia, bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus, quando esteve diante da mulher prostituta, adúltera, ele teve misericórdia. Jesus, quando esteve diante de muitos pecadores, ele teve misericórdia. Ele é misericordioso. Porque nós temos que ter língua felina e atacar as pessoas. Olha aqui para mim, queridos, é um tempo de transformação para a nossa casa, em nome de Jesus. Existem coisas que nós vamos jogar para fora da nossa casa. Existem atitudes que nós vamos varrer da nossa vida, em nome de Jesus. E sabe uma delas? Não tire conclusão de nada. E nunca diga, eu não entendo. Nunca diga, isso é uma maldição. Eu não entendo. Como que um homem de Deus pode fazer uma coisa dessa? Você vai entender. Quer entender, você vai entender. Sabe como? Caindo no mesmo buraco que ele caiu. Não entendo. Não, eu vou orar por ele. Deus que proteja, que tire dessa situação. Nossa santidade, nosso nível de santidade, por mais que a gente busque a santidade, quem está comigo, levante a mão. Não é o nível que dá direito de apontar dedo para ninguém, não. Sabe, quando a gente aponta um dedo, tem mais 3, 4 apontados para a gente aqui, ó. Nós não estamos... Gente, quando alguém fizer coisa errada, não diga eu não entendo, porque eu já vi muita gente entender. Teve um cara que falou lá, babando, eu não entendo, como é que os caras saem aqui da Manai, depois de tudo que passaram aqui, e aprenderam aqui, e foram lá, e caíram. Saiu, caiu, voltou arrebentado,
Eu olhei para ele, entendeu agora? E não abra a tua boca, de verdade. Olha para mim. Olha para mim. Você pensa que não tem nada a ver com a tua família? Você está pensando que eu estou pregando alguma coisa que não queira dizer bem para a tua família? Se você fala mal de liderança na frente dos teus filhos, de pastores na frente dos teus filhos, você está assinando um decreto para o diabo trabalhar na vida deles. Você sabia que a Ana Paula, o Samuel e o Júlio César chegaram à idade madura, achando que a igreja era o céu? Eu nunca falei mal de ninguém para eles, eu nunca discuti com ninguém na frente deles, eu sempre protegi eles, e é por isso que até os dias de hoje estão na igreja, e amam a igreja. Tem gente que senta em casa e começa a criticar pastor, e critica pelo que? Julgamento humano. Você está jogando o teu filho para onde? Teu filho vai chegar à conclusão que a igreja não presta, que estar na igreja não é bom, que os pastores são pecadores, e somos. E somos mesmo. Quem aqui é santo? Nós buscamos a santificação. E nós somos crescendo em graça. Mas todos nós erramos, criatura. Eu tenho dor. Eu tenho cansaço. Eu tenho fadiga. Meu irmão me levou para a praia. Venha junto comigo, fique comigo. Gente, está lá ele para quê? Para quê? Quer saber? Eu dormi 3 dias e 3 noites. Esgotada. Esgotada, dormi 3 dias, 3 noites. Depois eu aproveitei 2 dias, graças a Deus. Mas 3 dias eles iam para a praia, eles voltavam da praia. Quem já foi para a praia comigo, que vai, que eu vou esgotada, vou para descansar. Então o que eu digo para você, gente, todos nós pecamos, temos canseira, temos dores, temos dias bons, dias ruins. Quando você vê um homem de Deus, que você reconhece como pessoa de Deus, que você percebe alguma coisa que não está certo com ela, ore por ela, chama teus filhos para orar. Olha, gente, todo mundo erra, nós também vamos errar, porque quando nós erramos, o nosso pastor nos estendeu as mãos e nos levantou. Quando nós caímos, o nosso pastor estendeu as mãos e nos levantou. Agora que a luta está na casa do pastor, vamos nós estender as mãos em oração e vamos levantar eles. Aleluia. E vamos interceder por eles, e vamos clamar por eles. Sabe quem que você está protegendo? Não é o pastor e nem a família dele, é a sua família. Porque se um adolescente, de repente, achar que ninguém presta em cima do altar, ele vai para qualquer lugar, menos para a igreja. Então, isso que eu queria dizer para vocês. Outra coisa que vou terminar, Provérbios 12, 22, o resto vai para outro dia. Provérbios 12, 22, guarde para mim. Provérbios 12, 22. O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas os que agem com lealdade lhe agradam. Fica de pé na presença de Deus. Eu creio que Deus vai mudar. Eu creio que Deus vai mudar. Eu creio que Deus vai fazer. Eu creio que Deus pode fazer. Eu creio que Deus quer fazer. Aleluia. Olha, ela bastaria andar a mais. Mas depende de mim e de você participar desse milagre. Quantos mentem na frente dos filhos? Quantos mentem? E quantos filhos dizem, não dá para acreditar no meu pai, ele só mente. Bate gente para cobrar na porta, diga que eu não estou. Toca o telefone, a cobrança, eu não estou aqui. Ai, quantas vezes, às vezes a mulher na frente dos filhos diz, teu pai é um mentiroso. Tua mãe é mentirosa. Jesus nos ajuda, Jesus nos ajuda, Jesus nos ajuda, Jesus nos ajuda, Jesus, nós precisamos de ajuda. Jesus, eu quero ajuda. Eu quero ajuda, eu preciso de Jesus, eu preciso que Ele faça por mim o que eu não posso fazer. Eu quero ajuda de Jesus. Eu quero. Você quer? Você quer ajuda de Jesus para que você possa ser santo na sua casa? Porque lá é o lugar onde a gente relaxa, né?
Lá é o lugar onde a gente deixa os protocolos. Mas eu quero que vejam Jesus na minha vida, na minha casa. Eu quero que o lugar em que Jesus mais aparece na minha vida seja dentro da minha casa. Eu preciso que Ele me ajude. Você quer que Ele te ajude? Saia do teu lugar, querido. Vem aqui na frente.